E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos! Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para você o dia a dia da política. E hoje, dia 19/9/2019, eu tenho muitas informações para você. E eu quero repercutir com vocês o dia de ontem, a votação na Câmara, liderada por Rodrigo Maia e pelo Centrão, que tomou uma medida que com toda certeza vai trazer um impacto financeiro muito grande para o nosso país. E isso com toda certeza será considerado um dos dias mais vergonhosos da história recente da política do Brasil. Vem comigo que eu vou te contar cada detalhe. Vem! Ok, olha eu aqui de volta com vocês. Como todos vocês sabem, há 2 dias eu fiz um vídeo comentando sobre o fundão eleitoral e comentando sobre as aberrações que estariam dentro desse fundão eleitoral. Aberrações que abririam brecha para o Caixa 2, né? Ficaria difícil a detecção da polícia e de órgãos de inspeção financeira do uso do dinheiro público. Conseguiria-se os deputados se safar usando empresas e estava sendo incluído também a questão da intenção. Só seria Caixa 2 se tivesse a intenção de esconder. Então, passei para vocês a vergonhosa tentativa. A situação do fundo eleitoral foi para o Senado. No Senado foi derrubado, tá pessoal? No Senado foi derrubado todo o projeto e devolvido para a Câmara. Derrubado aquele projeto de tudo que eles tinham feito, porém na Câmara, Rodrigo Maia reuniu os líderes das bancadas e conseguiu na Câmara derrubar o que o Senado tinha derrubado. Ou seja, eles criaram as leis, o Senado derrubou, e aí o que aconteceu? Eles derrubaram novamente. Então agora, meu amigo, só nos resta confiar na canetada do presidente capitão Jair Bolsonaro, que tem na mão novamente uma outra batalha. Porque, no meu entender, se o presidente capitão Jair Bolsonaro vetar, ele tem respaldo, porque já foi rejeitado no Senado. E quando ele veta, volta. Então, se uma das casas rejeitar, está rejeitado. Então, o que acontece? Se o presidente Bolsonaro vetar e o Senado já rejeitou, porque rejeitou, a não ser que haja uma mudança, então acredito que vai ter apoio. Mas muita gente acredita que o presidente Bolsonaro pode querer não tentar rejeitar para não aumentar o desgaste. Porém, a imoralidade das decisões tomadas na Câmara são muito grande. O presidente, capitão Jair Bolsonaro, não pode, de forma alguma, sancionar leis tão absurdas que vão trazer um impacto financeiro e outra, dificulta a fiscalização da justiça do uso do dinheiro público. Então isso não pode passar. Mas vamos aqui para vocês entenderem o que passou, o que foi aprovado. Tem um vídeo meu comentando sobre isso, bem detalhado, e agora vamos ver o que já foi aprovado e vai agora para veto ou sanção do presidente capitão Jair Bolsonaro. Vamos aqui. Foram suprimidas apenas 4 pontos polêmicos do projeto da reforma. Os pontos que foram suprimidos: a permissão de que os partidos pudessem corrigir erros na prestação de contas até o julgamento da justiça, né, que eles tinham esse prazo, poderia mudar. Outro que aumenta o prazo para a prestação de contas e correção de contas partidárias e um terceiro que permitia vários sistemas para prestação, além do Tribunal Superior Eleitoral. E um quarto que permitia que todos fossem multados por erro na prestação de conta, só quando houvesse dolo. Então eles tiraram aquela questão de só quando houvesse dolo, tirou a questão de outros órgãos para ser usado, outro sistema para ser contabilizado o uso do dinheiro. Mas mesmo assim, eles conseguiram passar com a maioria dos absurdos que eles queriam. Então vamos aqui. Também foi alterada a redação de um trecho que permitia pagar advogado para processos criminais de políticos, com fundo partidário. Na nova versão, a autorização se refere apenas a processos eleitorais, como é permitido usar o fundo partidário para gastos eleitorais. A mudança só regulamenta o que já acontece hoje. Então, no entendimento deles agora mudou, não vai ser mais atos criminais, mas crimes eleitorais. Serão usado o fundo partidário para tentar resolver essa pendenga. Continuando. O projeto aprovado pelos deputados na semana retrasada foi retomado quase na íntegra
conforme o acordo feito entre Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e os líderes do Centrão em reunião na manhã desta quarta-feira. Eu vou novamente trazer para vocês, tá, os líderes do Centrão, vou repassar para você cada uma dessas figuras pitorescas que com certeza nos envergonha em cada decisão que toma, que só são decisão em causa própria, afrouxando as leis, tá, pessoal? E fazendo o Brasil de palhaço. Essa é a grande verdade. Nós já estamos cansados de cada decisão da Câmara ser essa pouca vergonha, pessoal. Não podemos aceitar que isso continue. Sinceramente, eu estou sendo cada dia tomado de uma indignação e digo para vocês, esse pessoal está provocando a nação. Eles estão provocando o povo trabalhador, o pai de família. Eles estão nos provocando. E vai chegar uma hora que a nação não vai aguentar mais. Vai irromper manifestações em todos os cantos desse Brasil. Porque se pedem uma hora que o povo abra mão de direitos em questão de aposentadoria, para a questão da reforma da Previdência, para que o Brasil não quebre, para que a economia fique bem, eles mexem dessa forma no fundo eleitoral. Isso é um absurdo, um absurdo. Continuando. Também foi mantido um trecho que permite que pessoas físicas, partido ou candidatos paguem diretamente advogados em campanhas eleitorais. Uma regularização do que hoje seria considerado Caixa 2, tá? Então mudou. Fizeram uma série de lambanças aí. Esses pagamentos não circulariam pelas contas únicas dos candidatos e comitês financeiros. Serão considerados gastos eleitorais e declarados, mas serão excluídos do limite do gasto de campanha. Para Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, ele diz o seguinte: é uma brecha para que o dinheiro captado indevidamente seja usado em campanhas eleitorais. A contratação de advogados e consultores por pessoas físicas é uma distorção que permite que esses pagamentos sejam usados para lavar dinheiro, afirmou. Isso é verdade. Quanto que pagou o advogado? A gente não vai saber, ele vai pagar o que quiser. E, gente, a verdade, esse pessoal, eles ficam 24 horas por dia maquinando uma maneira de roubar mais, uma maneira de esconder o que roubou e uma maneira de fazer leis para lhes proteger, para proteger quem rouba. Essa é a verdade. Então vamos aqui a questão. Pensa o tempo inteiro em como roubar mais, como esconder o produto do roubo e criar leis que os proteja quando roubarem. Pelo amor de Deus, isso é vergonhoso, porque é o Congresso que faz as leis. É a Câmara e é o Congresso. E eu espero que você que está me assistindo agora, diante de um Brasil em que nós conseguimos conversar diretamente, que as informações passam tão rápida, não mais daquela forma vertical, mas de uma forma horizontal, as reações, a conversa, a informação passa para todo mundo, que você também, meu amigo, possa votar, possa tomar decisões pensando em todo o contexto de um candidato. Não no momento, não numa situação, não num pedido, não porque é da tua cidade, mas pensando em todo o Brasil. Ok? Precisamos aprender a votar. Esses caras que estão aí na Câmara e no Senado, fomos nós que votamos. Nós. Continuando, outro ponto polêmico que permanece no texto é o que limita o pagamento de multa aplicado para a Justiça Eleitoral. Olha só, limitam os pagamentos de multa eleitoral. O projeto prevê que somente poderá ser suspenso o repasse de metade do valor do fundo partidário quando a legenda for multada. Isso, na prática, alongará o prazo para a quitação. O texto também autoriza que as siglas gastem recursos do fundo partidário na compra de imóveis ou construção de suas sedes, o que também é alvo de crítica. Ou seja, agora o nosso dinheiro, que eles aumentaram aí no fundo partidário, vai servir para eles comprarem, para eles construírem prédios e para comprar carros, né? Vai ser imóveis, vai construir prédios, sedes de político. Agora vão construir verdadeiras mansões suntuosas com o nosso dinheiro. O projeto muda também o momento em que as candidaturas são avaliadas pela Justiça Eleitoral. Hoje isso ocorre no momento do registro. E com a mudança, essa análise poderá ser feita até a data da posse, o que abre a possibilidade de eleição de político ficha suja. Tudo o que eles queriam, né? Prorrogar essa análise. Gente, isso aqui, pelo amor de Deus, nós lutamos muito pela questão da ficha limpa. O presidente, capitão Jair Bolsonaro, não pode sancionar essa aberração. Não pode. Não pode. O presidente pode até sancionar uma parte do que ele entender correto, mas vetar outra parte. Vai ter briga com a Câmara? Vai, mas o Senado não rejeitou? Então pressão no Senado. Isso é absurdo o que aconteceu. Nós não podemos compactuar com isso. Então quer dizer, aconteceria com o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi considerado ficha suja porque ele estava condenado.
nessa nova mudança, Luiz Inácio Lula da Silva poderia sair candidato a presidente. Vamos supor que ele ganhasse, ele ganharia, e só depois entraria uma batalha jurídica, que não seria jurídica nada, coisa nenhuma, que a gente sabe muito bem que as batalhas no Brasil não são jurídicas, são políticas. Então você vê aí as brechas que se abrem por uma série de aberrações. Outra, o projeto muda também o momento em que as candidaturas são avaliadas pela Justiça Eleitoral. Hoje isso ocorre no momento do registro, né? Continuando, a proposta ainda retoma a propaganda partidária com a reserva de tempo de TV para a legenda fora do período eleitoral. Esse tipo de veiculação foi encerrado em 2017, para que o recurso da renúncia fiscal dessa medida ajudasse a financiar o fundo eleitoral. No novo formato, os partidos teriam direito a isenções durante a programação das emissoras e não mais programas, como no passado. O único trecho preservado pelo Senado, que garante fonte de financiamento para o fundo eleitoral e prevê a fixação a cada ano pela lei orçamentária, também será mantido. Isso eles mantiveram. Eu comentei isso aqui no meu vídeo que eu fiz para vocês sobre o fundo eleitoral, que o objetivo não era a questão de aumentar o fundo eleitoral. Eles queriam, na verdade, era afrouxar as leis. Eles queriam mexer na legislação. Eles queriam abrir brecha para desvio, para Caixa 2, para continuar fazendo a lambança. E não só isso, anistiar as pessoas que cometeram esses erros no passado. Então, se isso aqui for aprovado, o Haddad e outros que cometeram Caixa 2 ou crime no passado, porque o processo deles não tiveram o trânsito final julgado, não foi até os limites de jurisdição ainda. E a verdade, nenhum foi, porque eles conseguem protelar com uma série de recursos na justiça. Então essas novas leis que eles estão criando aqui, acabam atingindo todas as pessoas no passado também. Ok, pessoal? Quero que vocês entendam bem isso, tá? Na terça-feira, após ser pressionado, o Senado recuou, reduziu o projeto, aprovando somente uma norma que cria um parâmetro para o cálculo do fundo eleitoral. Em reunião com Rodrigo Maia, liderança do PP, guarda os partidos, PL, DEM, PSD, PTB, Solidariedade e Avante, concordaram em retomar o texto original, ignorando a articulação do Senado. Foram mantidas mudanças na regra de distribuição do fundo eleitoral para considerar o tamanho dos partidos na bancada eleita em 2018. O retorno do tempo de televisão para partidos e a previsão de um teto referente a 50% dos repasses mensais aos partidos para as multas. Na sessão da noite dessa quarta-feira, alguns parlamentares da oposição, PSL, Cidadania e Podemos, pressionaram para que o projeto não fosse votado. O líder do Podemos, José Nelton, de Goiás, questionou o projeto e foi repreendido por Maia. Ele disse: Vossa Excelência, poderia dizer no microfone se o seu partido utilizará o recurso do fundo eleitoral no próximo ano? Porque aí fica claro que a sua posição é contra a votação do dia de hoje, disse o presidente da Câmara. Né? Disse o presidente, foi o que o presidente, isso aqui foi o Maia que disse, né? José Nelton disse então que se compromete a não usar o fundão. Deputados do PSL também foram à tribuna para se manifestar contra o fundo eleitoral, apesar de o partido ter feito uso desse recurso em 2018. E tem uma situação aí também que ficou conhecido como o laranjal do PSL também, né, gente? O argumento usado por líder do Centrão e pelo próprio Maia para aprovar o projeto na noite dessa quarta-feira é que, se não for sancionado até a primeira semana de outubro, o fundo eleitoral não seria regulamentado a tempo para a eleição de 2020. A grande verdade é que eles sempre têm uma maneira de criar uma desculpa, uma base para tudo que eles estão fazendo. O que é que eu quero passar para vocês aqui? Quero que vocês fiquem bem atentos ao que eu vou dizer. Há muito tempo que a Câmara, que o Congresso, de forma geral, está provocando a nação, está provocando a sociedade, está nos irritando, até o momento em que a nação não vai mais aceitar essas provocações e gera no coração do Brasil aquele sentimento apolítica, ou seja, uma rejeição total ao político. Uma rejeição total à política, porque quando você espera um pouco de ética, um pouco de moral, um pouco de respeito com o dinheiro público, um pouco de respeito com a situação financeira do Brasil, você vê essas pessoas o tempo inteiro, como eu já disse aqui, trabalhando para roubar mais, segundo, esconder o fruto do roubo e terceiro, criar leis para impedir que eles sejam punidos quando roubarem. Então eu vou dizer para vocês uma coisa, isto é uma vergonha, eles estão provocando a sociedade, estão provocando a nação e vai chegar a hora da resposta. E quando a resposta chegar, meu amigo, vou dizer para você uma coisa, a nação não vai aceitar. Isso deve provocar em cada um de nós brasileiros de bem, de verdade, uma indignação. Mas não que seja uma indignação emocional, que não seja uma indignação passageira, que seja uma indignação real,
forte, capaz de trazer mudanças reais ao nosso país. Ok, pessoal? Eu vou depois estar trazendo o nome de todos para vocês. Muito obrigado, carinho, da sua audiência. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, né? Não esqueça também de deixar essa curtida, que ajuda a conceituar o vídeo na rede. Deixa aí embaixo seu comentário. O que você acha aí do fundão, dessa mudança que aconteceu na Câmara? E eu peço o veto do presidente Bolsonaro. E não tem para onde correr. Vamos ter que pedir o veto do presidente, sim. Nem tudo isso que foi aprovado para ele não pode passar. Algumas coisas até vai, mas tudo não, ok? Muito obrigado, carinho, da sua audiência. Não esqueça que agora você pode ser membro do canal a partir de R$ 2,99. Tamo juntos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua.